Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? Mais uma terça-feira estamos aqui para propagar a santa e gloriosa palavra do Senhor. Compartilhar com os amados irmãos uma palavra de fé, uma palavra de incentivo, uma palavra de exortação, uma palavra de reflexão sobre a nossa vida e a nossa vida com Cristo. Amém? Porque a cada dia temos que estar cada vez mais firmados no Senhor. E para que isso aconteça, nós temos que também fazer a nossa parte. Claro que a nossa parte é a menor, mas mesmo assim temos que fazê-la. Então, hoje estamos trazendo mais uma palavra do Senhor, que você possa ser abençoado, sua vida, sua casa, sua família, que você possa colocar a sua vida cada dia mais na presença do Senhor. Amém? Estamos ainda no início do ano, janeiro, primeiro mês, praticamente estamos entrando na segunda semana, né? Então temos muita coisa aí pela frente e precisamos estar sempre alerta para que a nossa vida seja uma vida abençoada. Amém? Então, para quem não nos conhece, somos o pastor Felipe Gibara, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Colégio, congregação da Igreja Nova Filadélfia, em Rocha Miranda. Então, temos o prazer e o privilégio de nos utilizar dessa rede social para trazer uma mensagem do coração de Deus para os nossos corações. Então, hoje Deus está nos levando para uma preocupação muito grande, que é algo que mexe com toda a nossa vida. Ou seja, a nossa vida. Então, como nós estamos vivendo a nossa vida. A vida é um privilégio de Deus para nós. A vida é algo fantástico, é algo maravilhoso para ser vivido, para ser vivida. Então, nós precisamos pedir a Deus que nos ajude, que nos oriente e nos deixe sempre preparados, bem preparados para viver a vida e viver o dia que se chama hoje. A Bíblia diz, a cada dia basta o seu mal. E viver a vida, principalmente viver a vida com Deus, é um aprendizado. A gente começa como criança, e tem que crescer nesse conhecimento, nesse aprendizado, para que a gente possa aproveitar todas as delícias, todas as maravilhas de que é estar na presença, de servir a esse Deus tão maravilhoso, tão bondoso, tão amoroso, que é o nosso Deus, o único Deus, Senhor do céu e da terra. Amém? Então, a nossa mensagem está baseada no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 26. Então, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 26. Diz assim: Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem, Jesus. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e os consumiu a todos que estavam fora da arca. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre,
e os consumiu a todos que estavam na cidade. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus bens em casa, não desça para tomá-los. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvar-la-á. Amém? Então, que Deus nos abençoe. Né? Tem mais aqui o versículo 34 também. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Amém? Então, que Deus nos abençoe com a leitura da Santa Palavra do Senhor. Aleluia! No Antigo Testamento, né, nós temos lá histórias, exemplos, bastante conteúdo sobre todo e qualquer tipo de situação. De situações favoráveis, situações desfavoráveis, contrárias. Nós temos questões de vida, nós temos questão de morte, nós temos questão boas, ruins, ou seja, é uma parte da Bíblia Sagrada onde nós podemos encontrar todo tipo de exemplo para que nós possamos fazer a formação melhor, a formação ideal da nossa vida, do nosso caráter cristão. Ou seja, conhecendo os exemplos bons e ruins daquilo que aconteceu no Novo Testamento, são necessários para que eu hoje possa ter, né, condições de ter uma vida melhor, uma vida de comunhão com o Senhor nosso Deus. Então, lá no Antigo Testamento, nós vamos encontrar as histórias, as situações, né, de como nós devemos seguir ao Senhor, seguir a Deus, né, lá. Então, nós vemos uma coisa muito comum, que sempre foi o resultado de uma palavra que até hoje nos persegue, né? Que é a desobediência. Nós notamos em todo o período do Antigo Testamento que enquanto, né, o povo de Deus ele obedecia, ele era abençoado. As coisas fluíam de forma boa, correta, maravilhosa na vida deles. Mas quando eles desobedeciam a Deus, então as coisas mudavam, né, sobre a vida deles. Então, chegava no campo, a agricultura já não dava mais para atender às necessidades, o gado já não dava mais leite, tudo não tinha água, tudo se perdia, era uma fome tremenda. Eles passavam a ser dominados por outros povos e as consequências eram terríveis. Então nós hoje, lendo, né, entendendo, interpretando o Antigo Testamento, nós vemos isso aí claramente, que quando o povo obedecia, né, eles eram abençoados. E quando o povo desobedecia, o resultado era catastrófico. Por que acontecia isso no Antigo Testamento? Por quê? Bem, lá no Antigo Testamento, Deus agia de quatro maneiras. Amor, graça, misericórdia e justiça. Então, Deus usava as suas quatro variáveis para aplicar sobre o povo escolhido. Então, o seu povo tinha primeiro o amor,
Primeiro a graça, primeiro a misericórdia, mas também tinha justiça. E aí, muitas das vezes, quando o povo, né, desobedecia, eles entravam nessa área da justiça. Então, Deus aplicava a justiça. Por quê? Porque Deus queria fazer algum mal? Não. Mas Deus praticava a sua justiça, porque a Bíblia diz que Deus é justo. Né? Então, essas experiências, né, elas foram conhecidas de todo o povo de Israel, para que eles, né, tomassem cuidado e continuassem sempre a obedecer a Deus. Ora, Deus sempre alertou primeiro, Deus sempre fez com que o povo soubesse primeiro, né, o que deveria fazer. Então o povo não fez porque assim não o quis. O povo não quis. Né? Chegamos ao ponto de como era prática, né, em uma determinada época, né, que os povos em volta do povo de Israel, eles sacrificavam os seus filhos. Sacrificavam os seus filhos. Até há pouco tempo, né, há poucos séculos atrás, isso era de domínio mundial. Né? Os astecas aqui na América do Norte faziam isso, né? No México, os maias faziam isso aqui na América Central, na América do Sul, ofereciam crianças aos deuses, né? Aos deuses estranhos, para que houvesse fartura na água, fartura na agricultura. Isso é algo que remonta a milênios, né? Há muitos mil anos que vem se perpetuando essa prática terrível, demoníaca. E, por incrível que pareça, né, apesar de terem sido alertados por Deus, nós chegamos ao ponto de ver histórias no Antigo Testamento que tratam desse assunto, aonde o próprio povo judeu, o povo de Deus, o povo de Israel, né, que foi separado, escolhido para ser povo de Deus, oferecia os seus filhos para serem passados no fogo, né, de uma forma terrível, oferecendo os seus bebês, as suas crianças pequenas, né, para serem martirizados, mutilizados, queimados vivos, para receberem graça desses deuses estranhos, que nunca foram deuses. Então, receberam sobre si a ira de Deus, né? O desgosto de Deus, a tristeza de Deus. E quando nós vemos no final, né, vamos vendo os profetas menores, vão falando sobre, já quase no final do Antigo Testamento, sobre a decadência do povo de Israel. Um povo, né, oprimido, escravizado por vários reinos, até que Deus os alcança pela sua infinita misericórdia, pela grandiosa graça que Deus proporciona ao seu povo, trouxe-os de volta novamente para a sua terra, né? Depois de estar 70 anos como escravos lá no Império Babilônico. Então, todas essas histórias, todos esses exemplos vão sendo importantíssimos para a nossa vida, para que a gente possa criar um relacionamento com Deus, onde a gente sabe que a obediência é fundamental, né, para que nós tenhamos uma vida abençoada. Amém? E nós
temos que sempre estar preparados, né? Nós temos que estar sempre preparados. Quando você abre a sua Bíblia lá no livro de Amós, capítulo 4, Amós diz, o profeta, prepara-te para te encontrar com teu Deus. Prepara-te para te encontrar com teu Deus. A única diferença de todas as outras coisas para a situação, essa palavra, prepara-te, né? Está em todas as outras situações para algo que ainda vai acontecer. Parece que tem um espaço, um intervalo, um interregno entre aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou falando e aquilo que vai acontecer. Como se fosse algo do futuro. Não, mas a Bíblia está dizendo, prepara-te. Prepara-te no sentido de encontrar com Deus, não é daqui a 1 hora, não é daqui a um dia, não é semana que vem, não é daqui a 1 minuto, é agora. É agora, é no mesmo instante. Prepara-te. Eu tenho que estar preparado. Eu tenho que viver preparado. Eu tenho que viver preparado. E para viver preparado, eu tenho que viver preparando. Ou seja, eu tenho que trazer o futuro mais perto ou o futuro mais longe para o presente. O presente tem que ser algo vivo e permanente na minha vida. Então, a pergunta é, eu estou preparado? Sim ou não? Você está preparada? Você está preparado? Sim ou não? Qual seria a sua resposta? Então, o texto aqui está falando a respeito de Jesus, né? De Jesus, da vinda do Senhor Jesus. Então, nós temos duas condições para estarmos preparados, duas formas para nos encontrar com Ele. A primeira é a vida. A vida. Quanto tempo eu tenho de vida? Quem sabe? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Até tem um ditado, né, que se diz, né? Para morrer, basta estar vivo. Para morrer, basta estar vivo. Então, uma pessoa, né, ela está muito bem, de repente, ela conta de 1 a 1, conta de 1 a 2 e morre. E morre. A gente tem visto aí, né? Outras pessoas estão, morrem em 1 minuto, morrem em 1 hora, descobrem uma enfermidade terminal e pronto. Esse é uma das formas do encontro. A outra forma de encontro é Jesus voltar. Jesus voltar. Né? E parece que desde do Antigo Testamento até hoje, nós não temos levado muito a sério os exemplos. Nós não temos levado a sério os exemplos que Jesus deixou para mim, para você, citando inclusive lá a situação como nos dias de Noé. Né? Como nos dias de Noé. Ou seja, Noé recebeu a ordem de Deus para fazer uma arca. E Deus disse para ele, Noé, faça a arca porque vai cair um dilúvio aqui e só quem estiver dentro da arca vai se salvar, vai ser salvo. Sabe quanto tempo Noé levou para fazer a arca? Sabe quanto tempo levou? Noé levou 120 anos. 120 anos. Durante 120 anos que ele construiu a arca, ele falou para o povo, conserta com Deus, acerta os ponteiros com Deus, volta para Deus, para de fazer isso, para de fazer aquilo. Porque Deus está dizendo que vai derramar o seu juízo. O que aconteceu?
Eles ouviram? Eles ouviram. Entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Porque ouvir é uma coisa, escutar é outra. Tem muita gente que ouve, mas não escuta. É preciso ouvir e escutar. Então, quando você ouve, entra pelos seus ouvidos e você escuta, desce para o coração, sobe para o seu cérebro. E aí você guarda, né, aquilo que você recebeu. E você então tem a escolha, o livre-arbítrio de colocar em prática ou não, né? Então, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Né? Então, Deus está falando aqui que antes da volta dele, o seu povo, que isso aqui não é para o mundo não conhece aquilo, isso aqui não é para os ímpios. Entendeu? Então, Deus aqui está falando com seus povos, com seus filhos. E a mesma coisa o Senhor Jesus falou a respeito de Ló, né? De Ló, com a sua esposa e com as suas 2 filhas, que saíram, né? Fugiram de Sodoma, né? Porque Deus disse que ia destruir aquela cidade, porque aquela cidade, ela se tornou uma cidade rainha, né, da prostituição. As pessoas se prostituíam de forma terrível, forma tremenda, né? Como até hoje nós temos o termo usado, né, de hoje, com pessoas que se prostituem de todo tipo, de todas as naturezas, de todas as formas, né? Aí é usado hoje o termo sodomita. Sodomita. Quer dizer, um termo que vem lá de Sodoma. E a Bíblia diz, né? Fala que a mulher de Ló, né? Ela, quando olhou para trás, ela viu a vida que estava perdendo. A vida que estava perdendo, né? Ela gostava daquela vida, né? Ela não se preparou para se encontrar com seu Deus. Ela preferiu olhar para trás, mesmo Deus avisando para Ló e para sua família: fujam e não olhem para trás. Mas ela olhou porque viu a vida que estava perdendo e acabou então perdendo, infelizmente, a sua vida. O privilégio de ser filho de Deus, o privilégio de ser povo de Deus, tem um preço, né? Tem um preço. A gente tem que pagar o preço. Jesus pagou o maior preço pela minha e pela sua vida, na cruz do Calvário. Agora, quando eu fui lá na cruz e entreguei a minha vida a Jesus, então, a partir daquele momento, eu deixei apenas de ser criatura para ser filho. E agora tem as consequências naturais de ser um filho de Deus, né? Por quê? Porque o inimigo das nossas almas vai fazer de tudo para que eu saia da presença de Deus, eu saia do reino da luz, eu deixe de ser luz e volte a ser trevas, a habitar nas trevas. E as trevas me escravizar novamente. A Bíblia diz que Deus nos transportou, nos retirou, nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor. Então, é importantíssimo que eu, sabendo que sou filho da luz, eu valorize. E
faça de tudo e crie todas as situações possíveis para que, como filho, eu permaneça como filho. E filho que está o quê? Filho que está sempre preparado para a vida, para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou então para eu ir de encontro a Ele, né? Ou ir de encontro a Ele. Então, nós temos, por exemplo, uma preocupação muito grande, né? Muito grande, porque vivemos dias difíceis, né? E cada dia que passa, esses dias, para nós, vai ficando mais difícil. Por quê? Porque o mal vai se alastrando, as trevas vão se alastrando, porque para chegar no final de todas as coisas, o fim de todas as coisas, para a volta de Jesus, né? A própria Bíblia fala que esse mundo estará num caos, vivendo um verdadeiro caos. E aí, então, nós vamos poder perceber que a vinda de Jesus está mais próxima, né? E aí nos preocupa muito, sabe, uma coisa que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento convergem, né? Convergem para a mesma, o mesmo alerta, né? A mesma coisa que eu e você devemos ter na nossa mente. Sabe o que é? Viver vigiando. Vigia, meu irmão. Vigia, minha irmã. Vigia, pastor. Vigia. Você que é filho, você que é filha. Nós temos que vigiar. O diabo, né? Ele anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está ao derredor. Ele está buscando. Então, se nós não vigiarmos, ele vem e pode fazer a sua obra destruidora, como diz lá em João, né? Ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a ação do diabo sobre a vida dos seres humanos. Então, nós temos que tomar todo o cuidado possível, né? Para que a gente não venha se desviar, não venha sair da presença de Deus, né? Como temos visto muito acontecer, né? De pessoas maravilhosas, pessoas que têm um coração, como se diz, né? Não cabe no peito. Pessoas, mas que hoje, infelizmente, né? Esfriaram na fé, estão fora da presença, estão afastados de Deus, né? Não estão mais na igreja, na casa do Senhor, não tem mais comunhão com os irmãos. E isso é algo que nos preocupa muito, né? Nos preocupa muito, porque estar fora da igreja, né? É estar completamente desligado do corpo. Às vezes você encontra uma pessoa na igreja que ela não está muito bem, né? Ela não está bem espiritualmente e tal, são várias situações, mas ela está ali na igreja. Daqui a pouco, quando você menos perceber, as coisas mudam. Deus abençoa, a gente ora, a gente busca a Deus e aquelas situações são revertidas. Mas quando uma pessoa está fora, ela não recebe mais a seiva, ela não recebe mais o poder, a autoridade do sangue de Jesus sobre a sua vida, né? E nos traz uma tristeza muito grande, porque a palavra de ordem, né, de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é vigiar. A Bíblia diz: vigie e ora para que não entreis em tentação. Então, se eu não vigiar, se eu não orar, vou entrar em tentação. Não tem jeito. Não tem jeito. A carne, ela domina.
Mesmo que eu não queira fazer, vou acabar fazendo. Se a carne exercer o predomínio sobre a minha vida, então ela vai me afastar de Deus. Entende? Não tem jeito, não tem alternativa. Eu posso ser o maior santo do mundo, mas se eu permitir que a carne controle, estou fora. Entendeu? E isso, então, é uma preocupação que eu e você temos que ter, né? Nós temos que viver vigiando, entende? Vigiar com quem você anda, vigiar com quem você fala, está sempre orando, está sempre buscando, está sempre repreendendo, está sempre pedindo a Deus discernimento, revelação sobre pessoas, sobre coisas, sobre situações, entende? Você tem que estar sempre cobrindo de orações. Desculpa eu falar assim, né? Desculpa eu falar assim, mas você, não tô desconfiando de ninguém não, viu? Mas você tem que estar sempre na vigília de oração, tá vigiando, tá orando, entendeu? Para o teu marido, para sua esposa, para os seus filhos, para sua casa, entende? Porque o diabo, né? O trabalho dele, terrível, é fazer de tudo, né? Para quebrar a harmonia, né? Para gerar situações constrangedoras, entende? E é uma guerra espiritual que só se combate com o espiritual. Então nós temos que estar vigiando, nós temos que estar preparados, né? Porque vivemos uma guerra diária. Então, a guerra não é amanhã, a guerra é hoje, é aqui e agora. Amanhã vai ser outra guerra, depois da manhã, outra guerra. Então, tem que estar preparado. Amém? Então, que Deus possa despertar em você, né, esse sentimento de estar sempre preparado, sempre vigiando, né, cuidando da sua vida espiritual, cobrindo o seu lar com as suas orações, né, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que você, seu lar, sua família sejam livres de todas as armadilhas, as artimanhas, né, que o inimigo lança contra nós. Amém? A Bíblia diz, há um e há somente um que o detém, né? Que é o Espírito Santo de Deus que está em você. Então você tem o poder, você tem a autoridade para repreender todo o poder do inimigo. Amém? Em nome de Jesus. Então, se você vigiar, se você estiver na brecha da oração, se você estiver cultivando o seu relacionamento com Deus, vai haver poder nas suas palavras, vai haver poder na sua oração, para que seja cumprido na sua vida a vontade de Deus. Amém? Então, vamos orar, né? Vamos orar. Não vamos julgar por aqueles que um dia estiveram sentados do nosso lado, dando glória a Deus e aleluia, e hoje não estão. Não. A Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Estamos no período da graça. O Novo Testamento difere apenas em praticamente uma coisa do Novo Testamento. É que no Antigo tinha quatro. O amor, a graça, a misericórdia e a justiça de Deus. Nós estamos vivendo o Novo Testamento. No Novo Testamento temos a graça, o amor, a graça, a misericórdia e a justiça de Deus. Só que a justiça de Deus ainda não foi usada. Entende? O Novo Testamento no meu sangue.
O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, Deus, né, não usa a justiça dele, porque o sangue nos purifica. Então, quando a gente peca, a gente pede perdão, pede para que o Senhor nos lave com seu sangue e a justiça não é derramada. Então, a justiça de Deus vai ser derramada no final de todas as coisas, né? Quando nós não estivermos mais aqui. Então, quando nós não estivermos mais aqui, o Espírito vai conosco e nós vamos levar o sangue de Jesus. Entendeu? Então, o sangue de Jesus vai conosco para o céu. Jesus vai estar conosco no céu, né? O Espírito Santo vai estar conosco no céu e Deus estará derramando os seus juízos, a sua justiça. Amém? Mas enquanto isso não acontece, mais uma vez, eu digo para mim e eu digo para você, viva vigiando como se o dia fosse, não é hoje, como se o dia fosse agora. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, ore por aqueles que estão desviados, ore por aqueles que se entristeceram, esfriaram na fé, ore por aqueles que caíram, tá bem? Para que eles possam voltar, né? Para que Deus possa recebê-los novamente e vamos recebê-los com muito amor e com muito carinho, tá bom? Estou aqui com o óleo da unção, levante assim a sua mão. Quero fazer uma oração especial, né? Por essas vidas. Pai eterno, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome. E somos a tua igreja constituída. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, estenda as tuas mãos, Senhor, sobre aqueles que estão afastados, sobre aqueles que se desviaram. Porque se eles estão desviados, eles não estão mais vigiando, Senhor. Eles não estão mais na presença de Deus. Eles não estão mais em comunhão contigo. E isso, Senhor, é a pior coisa que pode existir na vida de um filho teu. Um filho que se afasta. Senhor, que cada um deles possa ser igual o filho pródigo. Que a tua palavra diz, o filho pródigo caiu em si. Ou seja, ele pensou, ele repensou, ele teve consciência da vida que ele tinha e da vida que ele estava levando. E ele tomou a maior e melhor decisão da sua vida. E disse, vou voltar para a casa do Pai. Senhor, faz com que cada um desses que estão desviados, Senhor, da nossa e de todas as igrejas, eles possam cair em si e dizer em seus corações, vou voltar para a casa do Pai. Abençoa cada um dos teus filhos, salvando, curando, libertando, trazendo vida. E aonde, Senhor, houve afronta na vida dos teus filhos, venha e traga a dupla honra, porque é promessa de Deus. Aleluia. Para nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que você tenha uma semana abençoada. Que o nome do Senhor seja glorificado. Que aonde você for, leve essa luz maravilhosa. Aleluia. E que em tudo na sua vida o nome do Senhor seja exaltado. Que Deus te abençoe. Que Deus coloque homens e mulheres na tua vida para te abençoar. Que Deus afaste da sua vida todo homem e toda mulher que tentar te prejudicar. Que Deus feche a boca do leão. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida, que o Senhor te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Que todos digam amém. Amém? Deus abençoe a todos. Se você quiser e se você puder, você compartilhe, né, essa live, esse vídeo, né? Daqui a pouco vai estar lá no YouTube também.
Então, você pode mandar para os seus amigos, pode mandar para os seus familiares, para que o nome do Senhor seja exaltado. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.